Que bom estarmos aqui junto com os irmãos. Aleluia. Bom, melhor seria se tivesse todo mundo aqui chorando e dando glória a Deus, chorando de alegria, né? E dando glória a Deus. Mas nós estamos conectados, ainda que via internet, pela live, e alguns irmãos aqui, graças a Deus por isso. Mas nós vamos, Deus tem uma palavra para nós nessa noite, irmãos. Eu estou muito alegre, muito motivado com aquilo que Deus tem tocado no meu coração nessa noite para nós compartilharmos com os irmãos. Uma palavra forte, e uma palavra que ele define aquilo que pode nos dar vitória ou aquilo que pode impedir as nossas vitórias diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Aleluia. Que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Logo aqui ele fala, transformem-se pela renovação da sua mente. Aqui já começa a dar a dica daquilo que o Senhor vai nos falar. Também Filipenses capítulo 4, no versículo 8, que tem o mesmo teor, o apóstolo Paulo fala aos filipenses assim, dessa maneira: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém, irmãos? Pensem nessas coisas. Deus botou no nosso coração nessa noite, irmãos, de nós falarmos sobre o poder do pensamento. O pensamento, irmãos, é ali a sede, a fonte, o local da onde parte-se as nossas vitórias, da onde nasce a nossa vitória, a nossa conquista, ou da onde nós somos derrotados. É na mente. Tudo começa na mente. Às vezes a gente fala, o meu problema é esse, aquele outro. Mas na verdade, todos os problemas começam na mente. A Bíblia fala que nós somos herdeiros com Cristo, não é? Há uma herança, nós temos uma herança que é nossa por direito. Foi conquistado na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo foi preso, foi pregado no Calvário. Ele nos legou uma herança, nos deu uma herança. E muitos de nós temos perdido essa herança no longo da caminhada. E eu quero, na introdução dessa palavra, lembrar que um grande povo saiu do Egito, receberam uma herança de libertação e foram a conquista dessa herança ali em Canaã. Saíram, segundo os historiadores, cerca de quase 2 milhões de pessoas receberam a herança da libertação, a herança da terra prometida, a Canaã. Porém, eles não alcançaram a conquista dessa herança, se perderam no caminho, caíram no caminho, morreram no caminho, não é? E exemplo desse povo que saiu do Egito somos nós nos dias de hoje. O Egito no passado era aquela terra, a nação do Egito, e hoje o Egito é o mundo. E Faraó, que prendia o povo, é Satanás hoje, prendendo o povo. O pecado que hoje aflora em toda a humanidade era a escravidão que o povo hebreu vivia. A escravidão no passado, o látego, ou seja, os chicotes daqueles homens que batiam no povo hebreu.
hoje é o pecado, é o mundo, é Faraó mandando seus demônios, né? Nos batendo, nos açoitando. Então é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, irmãos, porque Deus manda lá no passado um libertador de nome Moisés, e hoje nós temos um libertador de nome Jesus Cristo, né? Que ele veio para nos libertar. E olha, irmãos, eu ainda quero comentar que no passado, aquela viagem que os hebreus saíram do Egito para Canaã demoraria apenas 40 dias, segundo os historiadores, e no entanto demoraram 40 anos, e apenas 2 pessoas dos que saíram do Egito, apenas 2 alcançaram, né, daquelas pessoas mais adultas, apenas 2 alcançaram a Canaã. E hoje, irmãos, quantos de nós saímos nós somos salvos através de Jesus Cristo, somos libertos, mas a gente vive uma vida de penalização, vivemos sofrendo, não alcançamos a libertação, não alcançamos a nossa terra, não alcançamos a nossa plenitude, como aquele povo que caiu. Eu quero dizer, irmãos, que há alguma coisa que nós precisamos entender nessa questão. Por que que o nosso povo, o povo que aceitou Jesus, o povo que tem uma herança garantida na cruz do Calvário, porque muitos padecem no deserto desses problemas, dessa vida, quanto cristão que cai no deserto e não alcançam a Canaã. Muitos até chegam ao céu, mas aqui na terra não tem plenitude, não tem paz, não tem alegria, conquista aqui nesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero dizer algo muito importante, porque o povo pensava bem assim, não os problemas, porque aqueles hebreus não chegaram a Canaã, os problemas eram os povos na qual eles foram ali habitar, os ismaelitas, os heveus, jebuseus, cananeus. Eles pensaram que eram os povos do lugar, que os povos eram fortes demais, e no entanto não foi isso, irmão. Não foram os povos o grande inimigo daqueles povos, né? Porque o próprio Senhor fala em Romanos 8:31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes nós estamos tateando, querendo chegar, e a gente pensa que os nossos inimigos são as nossas emoções, são as nossas enfermidades, digamos, que são os nossos vizinhos, são as contendas, são as nossas emoções. No entanto, não é nada disso, irmãos. Eu quero salientar, assim como o desafio daquele povo não era as nações, porque Deus estava com eles e deu autoridade, deu uma palavra afirmativa: pode ir que eu estou com vocês. E Deus abriu o mar, Deus fez milagres e maravilhas, botou o povo para correr. E assim somos nós estamos fazendo um paralelo do povo hebreu no deserto e o povo de Deus que recebe uma herança agora nesse mundo. Nós estamos fazendo um paralelo, e é aqui que eu quero chegar. Nós vamos chegar ao entendimento. O que então nos impede de alcançar nossa Canaã? O que nos impede de termos uma vida de libertação, de plenitude na presença de Deus? Esse é o grande problema. Aleluia. Esse é um grande problema, irmãos, que nós precisamos de entender. Louvado seja o nome do Senhor. Então não havia problema de nações, não havia problema de povos, ainda que eram povos gigantescos. Esse não era o problema dos hebreus. Mas eu quero dizer para os irmãos qual é o problema realmente que atrapalhou aquele povo de alcançar
a Canaã. E qual é o problema que nos impede de termos uma vida plena nos dias de hoje? Esse problema chama uma mentalidade errada. Mentalidade. Através da mentalidade errada, nós automaticamente vamos ter atitudes erradas. Aquele povo que eram escravos e que agora Deus os leva a uma libertação. Eles tinham mentes de escravos, eles não conseguiram ainda obter uma mente transformada, uma mente sarada, uma mente livre. Eles mantiveram aprisionados dentro deles. O problema não era o povo lá fora, o problema não era as circunstâncias e o ambiente, o problema estava residindo na mente deles. Então, irmãos, há algo importante que nós precisamos vencer. Há um inimigo maior que nós precisamos vencer. E esse inimigo mora dentro de nós, é a nossa própria mente. Nós precisamos de buscar a Deus, buscar o Espírito Santo de Deus para trabalhar dentro de nós. Todos nós sabemos, eu tenho plena consciência das minhas limitações, dos pensamentos que às vezes me vêm, e eu sou obrigado nessa dependência, nessa confiança em Deus, nós seremos livres. Aleluia. Então, irmãos, o que nós precisamos é mudar a nossa maneira de pensar. Quando nós éramos escravos, nós pensávamos como escravos, estava debaixo de uma escravidão, de um domínio de pensamentos negativos da nossa vida. Essa era a nossa maneira, nós pensávamos. Mas quando Cristo nos libertou, agora nós precisamos então ter uma vida de novos pensamentos, novos focos dentro do nosso ser. Aleluia, tirar o foco do mundo, não é? Porque na verdade a nossa carne, ela quer pensar nas coisas do mundo. É uma luta, nós sabemos, lá em Gálatas fala dessa luta contínua, mas nós precisamos de nos ajustar a isso. Está lá em Colossenses 3:1, verso 2 e 3, versículo 1, 2 e 3, fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês têm uma nova vida em Cristo, procure as coisas que são do alto, procure pensar nas coisas que são do alto, não se entregue aos pensamentos carnais. Às vezes um probleminha dentro de casa com a esposa, problema com o filho, problema com o pai, problema com o colega, e aquilo o inimigo quer se aproveitar disso para botar uma dúvida na tua cabeça, na nossa cabeça. Ele quer gerar em nós pensamentos que não são do Senhor. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Continuando o versículo que diz: procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o quê? O pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Mantenha o pensamento, irmãos, aleluia. Nós precisamos manter o pensamento. E é uma coisa interessante, às vezes a gente domina tudo em nossa volta, mas nós não conseguimos dominar muitas vezes o nosso pensamento. Às vezes a gente age instintivamente, e nós não podemos ser assim. Então é impossível a gente viver uma vida de libertação, de liberdade, se nós não dominarmos os nossos pensamentos. Lamentações, capítulo 3, 21, Jeremias fala o seguinte: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso que eu quero trazer à memória. Às vezes a gente está num ambiente, o pensamento desliza e começa a pensar naquilo que não satisfaz, naquilo que não é saudável para a nossa vida. E Jeremias falou: olha, espera lá, eu quero trazer a memória, deixa eu pensar nas coisas que são de Deus, eu quero, Senhor, né? Hoje mesmo eu vi um pregador, estava falando que ele acordou de repente de madrugada e veio na mente dele umas músicas do tempo que ele não era crente. Ele falou: o que é isso?
que é isso na minha cabeça, esses pensamentos, de onde vem isso? Ele levantou de madrugada, ligou um som de adoração e começou a adorar o Senhor. Irmão, é uma luta contínua. Eu quero trazer a memória, eu quero trazer na minha mente aquilo que pode me dar esperança, aquilo que pode me conectar com o céu. Porque se nós abrirmos mão, o inimigo ele domina, ele é sagaz, ele quer dominar a nossa vida. Porque se o diabo, irmãos, dominar a tua mente, a nossa mente, ele vai ter a liberdade, o poder de dominar todo o resto do nosso corpo. O nosso futuro vai estar na mão dele, se ele dominar a mente. Esse é o grande X da questão. Nós não podemos dar a ele a primazia, a chance dele dominar a nossa mente. O Senhor nos chamou para nós termos as rédeas do nosso pensamento, da nossa mente, daquilo que vamos pensar. Nós não podemos deixar o diabo entrar no nosso pensamento para destruir uma família, para destruir um relacionamento, para te botar com medo, para te botar com ira, com confusões dentro de você, com mágoas, com ressentimento, com dúvidas, ciúmes e outras coisas mais que o diabo quer botar na nossa mente. Nós não podemos aceitar. Ah, mas eu estou achando que fulano falou isso de mim, está pensando isso de mim. Não aceite. Mantenha teu pensamento no Senhor. Peça a Ele misericórdia. Senhor, trata com a minha mente, trata com o meu pensamento. O inimigo quer me botar pensamentos que não são do Senhor. Me ajuda. Então, irmãos, os nossos inimigos que nós temos que vencer nesse deserto da vida não são as pessoas. Muitas vezes são traumas de infância. Às vezes nós temos traumas que a gente carrega da infância, e o inimigo sabe disso, ele explora os traumas. Uma mente condicionada ao passado. Às vezes nós temos uma criação familiar, nós temos uma criação que não proporcionou um ambiente de libertação, de cura, de paz. Mas isso não é justificativa para que nós possamos conformar. Paulo falou lá em Romanos: não vos conformeis, irmãos. Nós não podemos nos conformar com a situação. Nós vimos quinta-feira passada, se eu não me engano, falando sobre Samuel. Ele viveu num ambiente ali na casa de Eli, com os filhos de Eli, pessoas que não eram, mas pessoas boas, vamos dizer assim, eles eram pessoas problemáticas, mas Samuel não se contaminou, ele manteve-se resguardado. Irmãos, nós não podemos justificar ou culpar uma situação, um ambiente, por causa da nossa maneira de pensar. Lógico que isso influencia, mas você tem poder de dominar isso no Senhor Jesus, não na força do teu poder, mas na força do nome de Jesus. Ele nos capacita a vencer todas essas amarras do inimigo sobre a nossa vida. Então, irmãos, há muitas pessoas que são teimosas, obstinadas, perrôneas, são pessoas: não, eu vou fazer assim e assim vai ser. Pessoas que não se curvam, que brigam com Deus, que lutam com Deus. E nós precisamos, irmãos, ter a humildade de falar: Senhor, eu tenho uma natureza dura, uma natureza, Senhor, está difícil. Eu mesmo tenho falado isso com Deus, porque eu sei da onde o Senhor me tirou, do buraco, do poço de lama que Deus me tirou. E todo dia eu tenho que falar com Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu não quero viver desse mar de lama que eu vivi no passado. Eu quero ter uma mente que glorifique o teu nome. Isso é para nós, irmãos. Nós precisamos de guerrear essa luta, essa batalha interior da nossa mente. Se nós quisermos chegar na nossa Canaã, chegar numa vida plena aqui na terra, uma vida de paz, de harmonia, de libertação, uma vida onde as pessoas falam: essa pessoa não tem problema, sei lá, essa pessoa, pelo menos a gente não vê o problema, né? Uma pessoa que não agride, a presença dela nos agrada, porque a gente sente paz. São pessoas que dominam a sua mente, que refreiam
a tua mente. Então, irmãos, isso é uma decisão pessoal. Ninguém vai forçar, não adianta pastor, não adianta mãe, a mãe pode orientar, o pastor pode falar a palavra de Deus, mas se nós não tivermos uma atitude, essa atitude cabe a você, cabe a mim. A minha atitude é essa: Senhor, em nome de Jesus, Jesus morreu, não foi à toa na cruz do Calvário, foi para me dar força para me vencer. Então, em nome de Jesus, eu luto e aceito o teu plano na minha vida. Então, irmãos, é pessoal, é plenamente pessoal essa decisão. Aleluia, aleluia. Enquanto nós não tratarmos com a nossa mente, enquanto nós não tratarmos com o nosso ser interior, nós estaremos dando voltas e mais voltas no deserto, de lutas, de problemas, de dificuldade, de desânimos, estou aborrecido, estou decepcionado. São decepções sobre decepções, enquanto você não tratar a tua mente, o teu caráter. Mas como eu não tenho poder? Nós não temos, mas o Senhor tem. E eu tenho que ter essa consciência. Nós temos que ter um momento, irmãos, de nós termos uma palestra com nós mesmos. Nós falamos: peraí, o que eu estou pensando, gente? Que pensamento ruim é esse dentro de mim? Isso não é coisa de Deus dentro de mim, mas eu estou com vontade de pensar isso. Irmãos, enquanto você não senta, vai num lugar pessoal, particular, íntimo, e fala: Senhor, meu pensamento, que pensamento ruim. Eu falo isso com Deus: Senhor, que pensamento é esse, Senhor? Não foi para isso que o Senhor morreu na cruz. Pare e medita naquilo que você, reflita naquilo que você está pensando, e vê se isso é algo que Deus aprova, que Deus bate palma, ou que Deus fala: não pense isso. Lá quando Caim ficou aborrecido com Abel, Deus falou: Caim, para com isso, rapaz, para com essa inveja de Abel. Se você não fizer bem, você não vai ter as coisas boas que eu tenho para você. Mas se você está pensando coisa ruim, isso pode te levar para o buraco, isso pode te levar para o mal. E Caim, ele ficou duro, ele não aceitou o conselho de Deus, foi e matou o irmão dele, por causa do pensamento. O pensamento entrou, ele deu lugar, mesmo Deus aconselhando ele deu lugar e se deu mal. Então, irmãos, analise a sua mente. Sabe por causa de quê? Olha bem. Primeiro, o inimigo entra na mente. Depois, o pensamento vai para o coração. Quando você: é isso mesmo que eu vou fazer. Pensou, o inimigo lançou a semente, jogou a semente. Se você recebeu no coração, depois então você começa a falar daquilo, você começa a agir em cima daquilo. A palavra do Senhor fala em Provérbios 4:23: acima de tudo guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda aquilo que vai cair no coração. Eu sempre gostei daquele ditado que diz o seguinte: ninguém pode impedir de um pássaro pousar na tua cabeça, mas nós podemos impedir desse pássaro fazer ninho na nossa cabeça. Porque se ele fizer ninho na cabeça, os ovinhos, os pensamentos vai cair no coração, e depois que for para o coração, tchau. Nós não podemos deixar, sai mau pensamento, sai urubu da minha mente, do meu pensamento. Em nome de Jesus, guarda o teu coração. Sabe, irmão, Jesus Cristo, ele ratifica, ou seja, ele confirma essa questão do pensamento. Lá em Mateus 8:13 ele fala: então disse Jesus a um centurião: vai, porque como você creu, como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado foi sarado, seu criado sarou. Conforme tu creste, te seja feito. Irmãos, quando você pensa uma coisa,
Nós estamos falando do lado negativo, mas tudo que você pensa positivamente. Eu penso que eu sou um vitorioso em nome de Jesus. Eu penso que esse mal não vai me alcançar. Eu penso que eu terei um futuro abençoado, uma família abençoada, terei filhos abençoados. Meus filhos serão herdeiros dessa terra. Irmãos, se você pensa, tudo é feito de acordo com o teu pensamento. Nós temos que ter, não é aquela questão de pensamento positivo, é você se embasar na palavra, a promessa de Deus para você e para mim. Não é força de pensamento positivo, é a palavra verdadeira que você, pela fé, você toma posse dela e vai ser um conquistador, uma conquistadora, porque esse é o projeto de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. É um projeto de vitória. O Senhor falou: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de bem, de te fazer feliz, de te fazer prosperar. Esses são os pensamentos de Deus, e você precisa de pensar como livre, pensar como Deus quer que você pense. Não pense como escravo, não fique preso a esse mundo de escravidão. Viva a libertação, a liberdade que Deus projetou para você e para mim, irmão. Amém. Agindo assim, irmãos, isso vai nos fazer atravessar o deserto. Pensando dessa maneira, nós vamos romper o deserto. Nós vamos romper as dificuldades. Nós vamos chegar na nossa Canaã. Aleluia. E 2 Coríntios, Paulo, ele nos fala para que nós devemos expulsar, todos os pensamentos contra a palavra de Deus, porque sabe, irmão, nós temos que proclamar, defender, assumir a palavra. De tudo que for contra a palavra de Deus, descarte. 2 Coríntios 10:4 fala: as armas com as quais nós lutamos não são humanas, pelo contrário, aleluia, aleluia. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Em outras traduções falam destruir sofismas, que são mentiras do inimigo. Aleluia. São poderosas em Deus para destruir mentiras, fortalezas, sofismas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo. Ou seja, nós pegamos aquele pensamento e falamos: está cativo, cara, esse pensamento não é meu, não é de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós decidimos, irmãos, andar em obediência. É uma decisão sua, é uma decisão minha. Nós não podemos ficar à mercê do domínio dos pensamentos que o inimigo quer nos botar na nossa mente. Amém, irmãos? Aleluia. Muitas pessoas que partem desse mundo vão até para o céu. Só tem uma coisa: vão sem experimentar o melhor de Deus. Deus tem o melhor para você e para mim. Nós precisamos de mudar o nosso pensamento. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Essa é que é a questão. Quando nós mudamos o nosso pensamento agora não mais de escravo, mas agora um pensamento de livre, no poder do Espírito Santo. Para nós desfrutarmos dessa jornada e ter vitória aqui na terra, é preciso ter uma mudança de mentalidade, deixar a mente de escravo e viver a mente de quem é livre em Cristo, quem já conhece a Jesus. Amém, irmão? Nada, nem ninguém pode impedir isso de você. Nada. Não tem problema. Ah, mas eu estou com problema, está faltando dinheiro, estou com dor no calcanhar, e fulano falou mal de mim, fulano jogou pedra, armou um laço para mim. Nada pode impedir de você alcançar a tua vitória em Cristo Jesus. Nada, nada, nada.
Não tem gigante, não tem Golias, não tem muralha de Jericó, nada poderá impedir a tua vitória, a não ser um pensamento escravo. Só um pensamento escravo, um pensamento não tratado, um pensamento não transformado pode te fazer uma pessoa triste, abatida, uma pessoa vencido, derrotado. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nessa noite me trouxe essa palavra, botou no meu coração para dizer para você, meus irmãos, aleluia, o Senhor quer que você receba e vive o melhor dessa terra. Vença esse gigante que está dentro de você. Vença o teu pensamento de escravo e tenha um pensamento de livre, de conquista do Senhor. Ah, mas eu não consigo. Consegue, no nome de Jesus Cristo. Não aceite palavras de derrota, não aceite sugestões de pessoas que vêm falar. Ah, mas fulano falou, mamãe falou, papai falou, meu irmão, meu amigo falou. Ninguém, o Senhor nosso Deus, Ele falou que a vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é minha, no nome de Jesus. Fique com a palavra do Senhor, fique com a Bíblia e não dê ouvido ao inimigo das nossas almas. Aleluia. Quero terminar. Neste tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos experimentando, nós temos visto muitas pessoas, irmãos, infelizmente, muitas pessoas abrindo mão da sua herança. Você tem uma herança, eu tenho uma herança preciosa. Não abra mão da tua herança, independente da situação, né? Hoje mesmo chegou tantas notícias, uma notícia que me entristeceu muito, pessoas crentes, que se desesperaram e fizeram besteiras, perderam a sua herança, por falta de fé, por falta de coragem, por crer na palavra do Senhor. Irmãos, creia, o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Não fique em cima do muro, na dúvida, será que é, será que não? O Senhor é fiel, é tempo, nós vivemos um tempo que é necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito agora de nós vivermos em cima do muro. Agora é ou não é, ou é ou é. Nós temos que viver a fé que o Senhor nos dá e desfrutar o melhor de Deus. Se você não deixa o diabo botar dúvida no teu pensamento, mantenha o teu pensamento blindado, aleluia, com a palavra do Senhor. Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, revista-se da armadura, da couraça da justiça, que está lá em Efésios capítulo 6. Se revista, porque o Senhor tem vitória para você e para mim, irmãos. Como os hebreus que morreram no deserto e não possuíram a terra prometida, o problema deles estava numa mente escrava. Seja filho, permita-se ser guiado pelo Espírito de Deus e mantenha uma mente livre, liberta, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a todos. Aleluia. Pai querido e santo, eu quero te louvar nessa noite, Senhor, aleluia, por essa palavra que o Senhor botou nos nossos corações. Eu creio, Senhor, que muitas vidas, ó Pai, está recebendo essa palavra, está crendo, Senhor, aleluia, que a sua dificuldade, os seus inimigos, o seu deserto está dentro da sua mente. Mas o Senhor nessa noite está falando, aleluia, que Ele quer tirar essa mente prisioneira para uma mente livre e liberta, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.